Olá, boa noite. Começamos agora mais um debate que a Rede Fonte de Comunicação faz na cobertura das eleições municipais de 2012. Estamos integrando um pool de emissoras para dar mais ampla cobertura nestas eleições. Conosco, Fonte TV, Canal 5, TV aberta, e NET Digital em Goiânia, Canal 4. Em Águas Lindas de Goiás, Canal 16. Rádio Aliança AM 1090, Fonte FM 103,7. Ainda estamos com a cobertura internacional via satélite Embratel B4 Digital e internet pelo portal www.redefonte.com. A intenção da Rede Fonte de Comunicação é contribuir com um processo democrático. Queremos ajudar o cidadão a fazer a sua escolha consciente e que possa tomar uma decisão na hora do voto fundamentada na razão. A Rede Fonte de Comunicação reitera o compromisso com a verdade, apresentando um jornalismo isento e preciso. Esta noite, frente a frente, os 5 candidatos que pleiteiam a Prefeitura de Anápolis. Uma oportunidade que você, eleitor, tem de avaliar criteriosamente o desempenho de cada um dos candidatos. A ordem em que os candidatos se posicionam foi definida previamente num sorteio em reunião prévia com os representantes dos partidos e a Rede Fonte de Comunicação. E assim ficou estabelecida a ordem. A primeira bancada, assumida então por José de Lima, da coligação Por um Anápolis Ainda Melhor. A segunda bancada com Gerson Falati, da coligação Por uma Anápolis Ainda Melhor. A terceira, Wilson de Oliveira, da coligação União por Anápolis, mais transparência, mais resultados. A quarta bancada, Antônio Gomide, da coligação A Força do Trabalho. E por fim, na quinta bancada, Elismar Veiga, da coligação Juntos Faremos Mais. Este debate será composto de 5 blocos. No primeiro, todos os candidatos respondem a uma única pergunta, que é igual para todos. No segundo bloco, um jornalista e representantes da Rede Fonte de Comunicação. E ainda a população é quem fazem as perguntas. No terceiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com temas pré-estabelecidos. A ordem dos candidatos e os temas escolhidos serão sorteados aqui na hora. No quarto bloco é a hora das perguntas livres entre os candidatos. A ordem de quem pergunta e quem responde será sorteada ao vivo. E por fim, no quinto bloco, será a vez das considerações finais de cada um dos participantes. Se houver alguma dúvida ou direito de resposta, uma equipe jurídica da emissora e dos candidatos também julgará a demanda em questão. Quanto ao tempo de resposta, os candidatos serão avisados com 15 segundos de antecedência. Não poderão exceder o tempo sob pena de ter o microfone cortado. Vamos então começar o nosso debate. Bom debate para todos e fazer então agora a ordem, um sorteio para saber quem vai começar então respondendo esse debate. Vamos lá? O primeiro então, Antônio Gomide, é quem vai fazer a resposta, a primeira resposta. Esse primeiro bloco nós fazemos uma única pergunta, que é: por que o senhor quer ser prefeito de Anápolis? O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite. Na verdade, quero ser prefeito novamente em Anápolis para dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido. Nós provamos que é possível, com muito trabalho, quando se tem um trabalho planejado, fazer a diferença numa cidade. O orçamento, o conhecimento, saber e conhecer a cidade é fundamental. E o trabalho que nós estamos desenvolvendo nesses 4 anos, provamos que é possível você dar as mãos à sociedade e fazer com que as igrejas evangélicas, católicas, a CIA, CDL, Rotary, Lions, Associação de Moradores, possam trabalhar junto. Anápolis deu a volta por cima e hoje é uma cidade com referência positiva no cenário nacional e estadual. Por isso, quero novamente pedir a forma correta para que o eleitor possa avaliar o trabalho que fizemos e fazer com que a gente possa desenvolver o planejamento ainda melhor para o nosso município. Nós vamos agora para a segunda pessoa, então, para o segundo candidato, que vai fazer a resposta. José de Lima é quem vai responder agora. O senhor tem 2 minutos para a resposta.
eu quero ser prefeito de Anápolis, porque eu já tenho praticamente 3 mandatos de vereador. E como vereador, a gente faz os requerimentos, faz os projetos e não são atendidos pelos prefeitos. E eu, como prefeito, a bancada de vereador que vai fazer os requerimentos, eu quero atender eles, levar para os seus bairros, para as suas comunidades, os projetos deles, os seus requerimentos. Não quero fazer como muitos prefeitos façam com seus auxiliares, que os vereadores é um auxiliar. E eu, como já moro em Anápolis há 50 anos, no mesmo bairro, quero fazer um trabalho para o ser humano da nossa cidade, que não está sendo feito. O ser humano não está sendo tratado na área da saúde, da educação, e falta... O senhor pode continuar, o senhor ainda tem um minuto. E falta a infraestrutura também, que nós temos que trabalhar em cima dela. Muito obrigada. Agora vamos ver então qual o próximo que responde. É o senhor Elismar Veiga, é quem responde agora. O senhor tem 2 minutos. Quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar ao Sistema Fonte. Quero ser prefeito de Anápolis porque me qualifiquei para isso. Estou concluindo uma especialização em gestão pública. Mas, antes de tudo, quero parabenizar a torcida do Galo Tricolor pela conquista do título do campeonato estadual da divisão de acesso e também os nossos torcedores do Grêmio, que a cidade de Anápolis está de parabéns agora com 3 grandes equipes no time na categoria principal, na principal categoria. Meu desejo é transformar a cidade de Anápolis numa cidade sustentável que seja modelo para o Brasil. Uma cidade que seja economicamente ativa, uma cidade que seja politicamente ética, uma cidade que seja ecologicamente correta, uma cidade que seja culturalmente aceita e, acima de tudo, uma cidade que seja socialmente justa. Traduzir toda a riqueza que Anápolis tem como o município mais rico, mais desenvolvido e mais competitivo de toda a região centro-oeste do Brasil, dentre as cidades do interior. Traduzir toda essa riqueza em qualidade de vida é o nosso grande desafio. Fazer com que as pessoas não continuem padecendo dos serviços básicos de saúde, não continuem padecendo das políticas públicas que são obrigações da Prefeitura Municipal, do Poder Público e que às vezes nem sempre são atendidos. Quero ser prefeito de Anápolis para fazer de Anápolis uma cidade sustentável, modelo para o Brasil. Fui o primeiro candidato a prefeito a assinar uma carta de compromisso com a plataforma Cidades Sustentáveis. E é embasado no conhecimento que adquiri na universidade, embasado na experiência prática que tenho de vida, é que quero ser um bom prefeito para Anápolis, fazer de Anápolis um modelo para todo o Brasil. Esse é o meu desafio e não vou medir esforços para fazer que isso aconteça. Obrigada, candidato. Vamos agora, então, para mais um sorteado. Lembrando que os candidatos respondem à pergunta: por que o senhor quer ser prefeito de Anápolis? Agora, Gerson Falati. Boa noite. O senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos que nos assistem. Gostaria de parabenizar a emissora, o Sistema Fonte, por abrir a todos nós aqui essa oportunidade de debater esse processo democrático, colocar em prática, as nossas ideias para que as pessoas conheçam. Gostaria de falar um pouco da minha experiência que foi adquirida ao longo dos anos. Cheguei em Anápolis em 1970, com apenas 5 anos de idade, hoje eu tenho 47. Tudo que eu consegui, que construímos com a nossa família foi na cidade de Anápolis. Eu acredito que hoje eu devo, para a nossa cidade, eu devo devolver tudo aquilo que eu já recebi. Eu fui vereador na legislatura de 2005 a 2008. Tive a honra, Deus me deu essa honra de ser presidente da Câmara entre 2007 e 2008, portanto no centenário da cidade. Na sequência, fui pró-reitor da UEG, onde adquiri uma experiência em administração pública, me qualificando cada vez mais. Sou graduado em Economia e Direito. E essa experiência da UEG, onde 2% da arrecadação do Estado é destinada à educação em nível superior do Estado, nós administramos ali
com muita seriedade, com honestidade e aprendemos a fazer a política da forma correta. E hoje nós estamos qualificados realmente para poder contribuir para a nossa cidade. Eu quero, na verdade, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi nos anos, onde eu passei não só pela iniciativa privada, mas também na iniciativa pública também. Hoje eu estou na construção civil e também 15 segundos. Trabalhei por mais de 20 anos no ramo de vestuários. Então nós temos uma atividade onde nós podemos hoje contribuir com a experiência da iniciativa privada e também da administração pública. Obrigada, candidato. Por fim, então, para terminarmos, encerrarmos esse primeiro bloco, fala o candidato Wilson Oliveira, respondendo então a pergunta, porque o senhor quer ser prefeito da cidade de Anápolis, 2 minutos. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes da Rede Fonte de Comunicação. Eu gostaria de ser prefeito da cidade de Anápolis para trazer para a atividade política, ter a oportunidade de aplicar na vida pública toda a experiência que eu adquiri na iniciativa privada. Eu tenho atuado nas instituições classistas da nossa cidade e, através do associativismo e do voluntariado, eu aprendi a trabalhar em grupo, eu aprendi a ouvir a diretoria, eu aprendi a ouvir muito antes de tomar decisões. E nós, empresários e também empresários trabalhadores que atuamos nessa globalização, nessa competitividade, nós temos que trabalhar muito para poder conseguir colocar nossos produtos de maneira competitiva no mercado. Então, eu trago a vontade de servir que eu aprendi nos clubes de serviços. O ideal de servir, de ser um servidor público e de trabalhar para o bem comum. Eu entendo que hoje a atividade política está muito individualizada. Trabalha-se para grupos empresariais ou grupos familiares e esqueceram do povo. Eu gostaria de ser prefeito da nossa cidade para trabalhar para o coletivo, para trabalhar para todos. Eu, como empresário, como trabalhador, eu tenho muita facilidade em tomar decisões e sei ouvir antes de tomar decisões. E, acima de tudo, tenho muito amor pela cidade de Anápolis. Já tive a oportunidade de representar a nossa cidade em 38 países pelo 15 mundo, segundos. acompanhando o governador Marconi Perillo nas missões empresariais, onde, com muito orgulho, mostramos para o mundo inteiro toda a potencialidade da cidade de Anápolis. É isso que eu gostaria de fazer. Obrigada, candidato. E com o senhor nós encerramos então este primeiro bloco, lembrando que eles responderam por que queriam ser ou que querem ser prefeito, né, de Anápolis. Daqui a pouco nós voltamos então para o segundo bloco, que é quando os candidatos responderão a perguntas de um jornalista, da população de Anápolis e também de pessoas aqui representantes do sistema da Rede Fonte de Comunicação. Voltamos já depois do intervalo. Estamos de volta ao debate com os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Neste segundo bloco, a população, um jornalista e representante da Rede Fonte de Comunicação fazem as perguntas aos 5 candidatos. Cada um dos candidatos terá 2 minutos para responder. Inicialmente, vamos às perguntas feitas pela população. Vamos à primeira. Meu nome é Lígia, sou estagiária da Procuradoria do INSS, moro no bairro Itamaraty. Gostaria de saber dos candidatos quais são as melhorias na área da saúde. Então, nós vamos agora sortear também quem é que vai responder, né? Qual dos candidatos vai responder a pergunta lá da Lígia de Anápolis. Nós fomos até lá às ruas para saber o que a população tinha de questionamentos, né? Então, o primeiro a responder é José de Lima. Tem 2 minutos para responder, então, a Lígia. Olha, no meu governo, eu quero dar atendimento 24 horas nos postos de saúde. E quero também ter consultas à noite para atender a nossa população.
que hoje a saúde em Anápolis eu acho que é uma das piores do estado de Goiás. Quero contratar mais médicos, especialistas em todas as áreas que atende o povo da nossa cidade. E vou construir também mais um hospital de urgência. E quero também construir um hospital para tratamento de dependente químico, para resolver esses problemas que a saúde tem na nossa cidade de Anápolis hoje. E quer dizer que isso tudo nós temos condições de fazer, que Anápolis é a primeira cidade de arrecadações, com mais de 100 milhões de arrecadações que tem Anápolis. E a saúde hoje continua no vermelho. E no nosso governo nós vamos dar um tratamento para servir de espelho para Anápolis, para o estado de Goiás e para o Brasil. Porque muitas pessoas falam, a saúde não tem conserto. Tem, quando tem o dinheiro para resolver, tem o conserto. E o José de Lima vai fazer a saúde para o povo, né? Para o povo, para o ser humano da nossa cidade. Então, olha, as pessoas da nossa cidade de Anápolis, conta com o José de Lima que nós vamos resolver os seus problemas de saúde em Anápolis. A hora que a pessoa chegar no hospital municipal, ele vai ser atendido. E no primeiro dia de governo meu, 15 segundos. Eu já vou contratar os hospitais particulares para atender as pessoas. Então as pessoas não vão ficar sem o tratamento. É uma cirurgia para daqui 1 ano, para daqui 8 meses. Né? Candidato, então, muito obrigada. Os 2 minutos, então, dados aí ao candidato José de Lima. E nós continuamos lá nas ruas da cidade de Anápolis com perguntas da população. Vamos à segunda pergunta. Meu nome é José Vieira. Eu quero saber dos candidatos que vai fazer na área da segurança pública em Anápolis. Segurança pública, então, é o tema do colega lá de Anápolis, do cidadão. E quem responde a essa pergunta é o Wilson Oliveira. O senhor tem 2 minutos para responder. Sim, eu gostaria de responder ao cidadão que a área de segurança pública é uma área hoje que é problema nacional, é problema estadual e não seria diferente na cidade de Anápolis. Mas a segurança pública é dever do Estado. Mas o Estado não tem conseguido levar a segurança para o cidadão. Porque o cidadão mora no município, então o município precisa se envolver na área da segurança pública. Inicialmente pretendemos instalar a Guarda Municipal, que já foi criada, mas é preciso que ela seja instalada. Temos que ajudar o governo do Estado em reformas de delegacias, temos que ajudar o governo do Estado na casa de prisão provisória, que é uma das piores do país, e temos que melhorar a segurança do cidadão, porque o que acontece hoje com a segurança pública é muito grave. As prisões não recuperam ninguém, as pessoas entram e saem piores do que entraram e voltam a cometer crime na sociedade. Então nós sabemos que é dever do Estado, mas falta polícia militar, falta polícia civil, falta delegacias, falta delegados, e eu acho que a única maneira é o município se envolver nessa questão e ajudar o Estado e a União a melhorar a segurança no nosso município. Podemos instalar mais câmeras de segurança, sabemos que isso dá resultado. É possível interligar todas as câmeras de segurança da iniciativa privada, dos condomínios, dos bancos, no centro que monitora todas essas câmeras da cidade. Então eu acho que tem muita coisa na área da segurança pública que pode ser feita pelo município. 15 porque segundos. O grande beneficiado vai ser o cidadão que está sofrendo com essa explosão de violência que veio junto com as drogas. Obrigada, candidato. Agora nós passamos para a pergunta dos jornalistas e convidados que estão aqui conosco nos estúdios para fazer então a pergunta, né, a um dos candidatos restantes. Vamos ver qual vai ser então o que pergunta e depois nós faremos o sorteio de qual vai responder. Então, Alberto Carlos é o primeiro representante da Rede Fonte de Comunicação a fazer, então,
a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos para formular o questionamento. Boa noite, candidatos por Anápolis. É um prazer recebê-los aqui. Alberto Carlos, da Rede Fonte de Comunicação. A sociedade brasileira hoje já não está tão distante da política como estava no passado, apesar de todos esses últimos acontecimentos aí que a gente tem presenciados aí, do Mensalão, de Carlinhos Cachoeira e tudo mais. A sociedade está mais participativa, tal é que aprovou o Ficha Limpa no ano passado com o movimento, né? E forçou agora o governo a aprovar mais legislações para trazer a transparência de quem está no cargo público, né? Dentro do país. E nós presenciamos agora alguns movimentos do governo federal de trazer transparência de informação para a sociedade. A minha pergunta para o candidato é a seguinte: o que o senhor vai fazer realmente de prático para trazer informações transparentes para a população de Anápolis, para ela saber o que está acontecendo na prefeitura realmente com relação à questão econômica, projetos e tudo mais? Qual que é o seu perfil, qual que é a sua ideia de trazer isso para uma realidade de transparência para o cidadão anapolino? Ok, vamos então agora saber quem vai responder a este questionamento de Alberto Carlos. Elismar Veiga é quem responde, então. O senhor tem 2 minutos para responder ao questionamento. Alberto, ao assinar uma carta de compromisso com a plataforma de cidades sustentáveis, nós assumimos também um compromisso de preencher 12 requisitos, que são os eixos da sustentabilidade. E um deles é garantir a participação popular em todo o processo de governo, através das associações de moradores, do fortalecimento da sociedade civil organizada. Nós precisamos transformar o Diário Oficial de Anápolis, que hoje é virtual pela internet, e nós sabemos que a internet ainda não está acessível a todos os moradores, a fazer que ele seja impresso em papel e distribuído, pelo menos nos principais pontos da cidade, para que a comunidade tenha acesso a isso. Mas nós precisamos também fazer com que toda a transparência do município seja mostrada através de reuniões com os moradores, com as associações, com as classes representativas da sociedade civil organizada. É preciso, Alberto, e é preciso, Anápolis, garantir que a população saiba exatamente onde está sendo aplicado cada centavo dos quase 4 milhões de reais que entram nos caixas da prefeitura a cada dia útil. É preciso, Alberto, fazer com que a cidade de Anápolis participe da elaboração do orçamento, participe da elaboração dos projetos que farão com que as políticas sociais cheguem a quem realmente precisa. Os protagonistas das políticas sociais não são os políticos. Os protagonistas têm que ser os moradores, a população, em loco, quem conhece a realidade dos problemas da cidade. E é preciso manter um canal permanentemente aberto de diálogo entre o poder público e entre a sociedade civil organizada. E nós faremos isso ao assinar a carta de compromisso. Nós já assumimos esse compromisso e firmamos ele aqui. Anápolis terá maior transparência dos gastos públicos. Obrigada, candidato. Vamos saber agora qual é o representante que vai fazer a próxima pergunta. É Giovanni Bueno, quem vai fazer o questionamento agora, neste momento, a um dos candidatos. Nós ficaremos sabendo daqui a pouquinho num novo sorteio. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Boa noite, prefeitáveis, prazer estar com vocês. Meu nome é Giovanni Bueno, sou advogado e comentarista do Politeia, domingo que vem, 10 da noite. Meus queridos, nós atingimos essa semana a marca de R$1 trilhão de recolhimento de impostos nesse país, em várias esferas. E nós temos uma insatisfação por conta da população, da contraprestação de serviço que essas esferas do poder público têm efetivado. Aqueles que dependem para sobreviver de saúde, segurança, mobilidade do poder público não se sentem representados por esse dinheiro de contribuição. A pergunta que eu tenho para vocês: a partir de janeiro de 2013, um de vocês estará aí à frente da segunda economia do Estado. O senhor precisa finalizar. Qual é o pensamento, a contribuição de vocês para a discussão da desoneração fiscal, pacto federativo e qualidade de prestação de serviço? Bom, vamos saber então quem é que vai responder a este questionamento. Vai ser
Gerson Falati é quem responde, então, tem 2 minutos para responder ao questionamento. Olha, tudo isso que foi colocado pelo nosso amigo Giovanni, nós temos acompanhado a cada dia essas evoluções nas arrecadações e tudo mais. Nós não poderíamos deixar de falar sobre essa transparência também nas informações, que já foi dito por uma outra pergunta e respondido por um outro candidato. Mas nós sabemos que todas as coisas que têm entrado como arrecadação no nosso município, nós temos e não fazemos nada mais do que a obrigação, quando nós estamos administrando ou gerindo, em fazer uma prestação de contas às pessoas que pagam seus impostos. Então, em contrapartida, nós temos que dar o melhor atendimento, porque nós temos que analisar e fazer com que a nossa cidade, ela tem que ser vista como uma grande empresa. Essa empresa que tem como cliente o cidadão que contribui, que paga o seu imposto, ele tem que ter de volta tudo aquilo que ele pagou. A nossa ideia é dividir a nossa cidade em várias partes ou pedaços, e dentro de cada pedaço desse é mais fácil de nós visualizarmos quais são os problemas e quais são os serviços que o poder público tem que levar até essa sociedade. Quando nós detectamos isso, é mais escola, é mais um posto de saúde, é uma creche, nós vamos saber qual é a dimensão, porque nós estamos delimitando o nosso espaço. Então, toda essa situação de que nós arrecadarmos, nós queremos dar em troca e de volta a todos os cidadãos. Esse é um compromisso nosso que nós queremos fazer de uma forma cada vez mais transparente, para que as pessoas acompanhem realmente tudo que está entrando, mas a forma que tem sido aplicado. Muito obrigada. Vamos agora à última pergunta, então. Quem vai fazer é o repórter Márcio Gomes. É ele quem vai, então, fazer o questionamento. 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos, candidatos. Eu, Márcio Gomes, aqui da Rede Fonte de Comunicação. A pergunta minha mais é para o lado social, né? O pessoal, a população de baixa renda de Anápolis. A gente sabe que hoje há uma demanda muito grande em relação às creches em Anápolis. Já existem alguns CMEIs, né, que são os Centros Educacionais Municipais Infantis. Saber dos senhores candidatos se existe já um projeto para tentar resolver de vez esse problema, já que a demanda é muito grande, a reclamação, principalmente da população de baixa renda, é muito grande em relação a isso. Bom, então, restando para responder esse questionamento do Márcio Gomes, Antônio Gomide. O senhor tem 2 minutos para responder. Pois é, Márcio, eu acho que é uma bela pergunta, porque se tem algo que nós precisamos cada vez mais implementar nas nossas cidades, é dar prioridade a um processo de educação. Isso modifica a forma de pensar a cidade e de fazer com que a cidade, as pessoas possam participar mais. Você toca num ponto importante. Anápolis, em 102 anos, quando nós chegamos no dia 1º de janeiro de 2009, tinha apenas 10 creches. Em 4 anos de governo que nós estivemos agora, conseguimos já implementar 14 novas creches. Isso é um ponto extremamente importante para darmos aí a forma correta das crianças poderem ter um local adequado para se preparar e cada vez mais ter uma eficiência melhor no ensino fundamental, mas também dar condições para que as mães possam realmente trabalhar e ter segurança para que seus filhos possam ter uma creche com monitores, coordenadores bem preparados pela prefeitura. Isso nós temos buscado. Mas nós queremos ampliar mais. Nós queremos fazer com que as escolas sejam realmente escolas em tempo integral. Isso nos vai ajudar a dar uma educação cada vez mais qualificada. Hoje nós estamos reformando 17 novas escolas, estamos entrando no Mais Educação para que a gente possa qualificar cada vez mais as escolas existentes com novas adaptações no espaço físico e fazer com que o professor hoje, que em Anápolis tem o melhor salário do estado de Goiás, possa cada vez mais estar estimulado para fazer a preparação e poder dar um ensino e aprendizagem com uma adequada função aos nossos alunos. Então, eu quero dizer que nós, na educação, esse é um processo que nós estaremos dando continuidade a um trabalho existente na cidade, criando novas condições para a escola em tempo integral e também ampliando cada vez mais as condições de termos mais centros municipais de educação infantil, o que antigamente chamava-se de creche.
Muito obrigada. E assim nós encerramos este segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Nós voltamos em instantes para o bloco em que candidato pergunta a candidato com um tema pré-definido. Nós voltamos já depois do intervalo. De volta com o debate que houve neste domingo os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Neste terceiro bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com temas sorteados na hora. Vamos então sortear a ordem dos candidatos para definir quem faz a pergunta e quem responde. Lembro que foi feita uma fórmula. Ela foi definida previamente com representantes dos candidatos e nós sortearemos os nomes aqui ao vivo, sendo que o primeiro sorteado faz a pergunta para o segundo para o terceiro e assim por diante, até que o último sorteado pergunte ao primeiro candidato da lista. A pergunta terá 30 segundos de duração, a resposta 1 minuto e meio, a réplica de 1 minuto e se houver uma tréplica será de 30 segundos. Vamos então saber qual é a ordem da fórmula matemática. Com os candidatos perfazendo essa fórmula. Vamos ver quem é o primeiro então. Gerson Falati é o primeiro. O segundo a responder, José de Lima. Só para explicar então, Gerson Falati vai perguntar para José de Lima. E assim nessa sequência, que pergunta a Antônio Gomide, que pergunta a Wilson Oliveira e por fim, quem vai responder? Elismar Veiga. Lembrando que este bloco, então, tem tema definido. Nós fizemos um acordo com os representantes dos partidos aqui numa reunião prévia na Rede Fonte de Comunicação. E nós vamos fazer, então, o sorteio com os temas. O primeiro, então, da lista vai responder, ou no caso, vai perguntar sobre esse seguinte tema. Moradia. Moradia é o primeiro tema deste bloco do debate que fazemos com os candidatos de Anápolis. Então, Gerson Falati pergunta a José de Lima. Senhor Gerson, o senhor tem 30 segundos para formular o seu questionamento a José de Lima. Candidato José de Lima, qual é o déficit hoje de moradia na cidade de Anápolis e como resolver este problema? Olha, nós vamos resolver esse problema construindo mais moradias, fazendo convênio com a Caixa Econômica Federal, com o Estado e com o governo federal. E são casas que as pessoas têm seguranças, casas que nós queremos fazer mais de... no meu governo eu tenho um plano mais ou menos de umas 10 mil casas, todas moradas, todas para o ser humano morar. Que em Anápolis foi feita as casas populares e essas casas não teve o seu muro, não teve suas escolas, suas creches, e o José de Lima propõe em fazer as escolas, as creches que for necessário nesses bairros. E não é só nisso, essas moradias que tem feito lá na nossa cidade, nós vamos fazer os muros para elas, né, que nós criou o cheque construção. As pessoas vão comprar o cheque nos nossos depósitos para fazer os seus muros, suas calçadas, né? Então, são isso o projeto para a nossa moradia. E ainda vamos fazer loteamento para as pessoas pobres. Não é loteamento para rico, não, para o governo, 15 segundos. Para o governo ganhar dinheiro em cima disso. Não, nós vamos fazer as moradias para o povo.
as pessoas humildes. É isso que a Anápolis está precisando. Obrigada, senhor Gerson. O senhor tem, então, 1 minuto para a réplica, se assim desejar. Tá. Segundo o levantamento do IBGE, o déficit hoje em moradia para famílias com até 3 salários mínimos de renda é de 5.000 moradias. Nós sabemos que, na época em que fui vereador, nós fizemos parte, da votação de um plano diretor da nossa cidade, onde nós definimos, junto com os pares que ali estavam, que todos os novos empreendimentos imobiliários deveriam ter 100% de infraestrutura. E nós sabemos que, a partir dessa data, isso aconteceu. E esses novos empreendimentos imobiliários, todos eles são obrigados a reservar uma parte, 15 segundos. Uma área para a prefeitura. E é nessas áreas que o senhor imagina fazer, ou essas novas moradias? No caso, a tréplica, o senhor tem 30 segundos para fazer. Dentro do plano diretor da nossa cidade, vamos arrumar um loteamento para essas pessoas carentes, essas pessoas que têm essa dificuldade de adquirir sua casa. Porque os loteamentos em Anápolis, você vê lá, tem vereador preso, tá todos indiciados na nossa cidade. Por quê? Fizeram loteamento só para gente rico. Então o problema de Anápolis é isso. Então nós vamos dar a moradia para as... Muito obrigada, candidato. Os 30 segundos que o senhor tinha. Agora nós vamos sortear, então, mais um dos temas deste bloco, que é educação. Dentro daquela nossa fórmula matemática, José de Lima pergunta a Antônio Gomide. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Vai na área de educação? De educação. O candidato Antônio Gomide. Nós vimos lá em Anápolis, esses dias eu mostrei um bairro que é perto do Santos Dumont, que não tem a escola, está abandonada há mais de 10 anos. Deus, quando o Anapolino construiu. Em 2000, esse colégio já está lá abandonado, não é fechado, Obrigada, e o povo reclamando e precisando desse colégio. O senhor Antônio Gomide agora tem, então, o candidato Antônio Gomide, 1 minuto e meio para responder ao questionamento. Olha, José de Lima, quando você vai fazer um planejamento, você, obviamente, parte do princípio aonde tem necessidade de fazer estrutura física, seja uma creche, seja uma escola do ensino fundamental. E hoje você não faz mais empiricamente, você busca condições para onde você vai gastar um pouco mais, você tem inclusive condições de fazer a locomoção para que a escola realmente tenha maior eficiência e que o gasto na educação seja realmente mais eficiente. Eu não tenho dúvida que hoje nós temos esse projeto colocado para toda a cidade. Se porventura, lá no ano de 2000, como o senhor coloca, houve uma escola e ela foi desativada em 2002, é porque, na verdade, essa escola nessa região, a região ela é coberta numa escola com espaço físico ali perto e que, obviamente, está tendo ali as condições para as crianças terem a condição adequada do ensino na educação. A prioridade hoje é fazer com que toda criança realmente esteja na escola. E isso em Anápolis acontece, não só do ensino na pré-escola, como eu disse, nós estamos hoje construindo 14 creches, mas também o acompanhamento em relação à alfabetização e ao período do 1º ao 9º ano, para que a gente coloque todas as crianças na escola do ensino fundamental. Muito obrigado. O senhor tem 1 minuto para a réplica, caso deseje. Na verdade, não são assim. São bairros que são habitados por seres humanos lá. Então, essas pessoas deslocam para outro bairro, que tem que até, às vezes, pegar um ônibus para estudar no outro bairro. Então, essas pessoas estão sem esse colégio lá. Ele foi feito pelo ex-prefeito, mas veio até 2002, 2004. Você vê, de 10 anos para cá, o tanto que a população aumentou. E essas pessoas estão sem essas aulas. E nas creches, eu vejo as pessoas me procurar, arrumam uma vaga para mim numa creche. Quando a gente liga lá para arrumar a vaga, tá 60 crianças na fila. A gente fica até sem jeito da pessoa falar que está fazendo creche. Está fazendo. A Anápolis precisa de 30, 40 creches.
Então não é só falar a creche está resolvida, não está resolvido. Está faltando vaga nas salas de aula, tá? As pessoas não têm sala de aula. Candidato. Excedeu seu 1 minuto. Antônio Gomide, o candidato, tem agora 30 segundos para a tréplica. O orçamento de uma cidade, ele precisa ser trabalhado em cima de um planejamento. Na educação não é diferente. Hoje, nas escolas que nós temos, todos os nossos alunos têm uniforme gratuito entregue pela prefeitura no início do ano. É entregue uma mochila, um agasalho, 15 segundos. Todas as condições necessárias para que possa ter os laboratórios de informática. E hoje a educação realmente é um modelo para o estado de Goiás, a nossa cidade. Obrigada. Vamos agora ao sorteio de mais um tema neste bloco. Emprego e renda. É o tema da pergunta agora. Quem vai fazer o questionamento é o candidato Antônio Gomide, que pergunta para o Wilson de Oliveira. O senhor tem 30 segundos para fazer, então, a sua pergunta. Wilson, nós sabemos que Anápolis, em função do crescimento econômico, obviamente ele precisa cada vez mais buscar o seu desenvolvimento social também. E nós sabemos que uma das formas é gerar emprego. Eu gostaria de saber como o senhor vai incentivar para que essa geração de emprego se efetue cada vez mais em nosso município. O senhor tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Sim. Eu acho que falar do tema emprego é um tema apaixonante, porque é através do emprego que o cidadão tem dignidade, tem salário e leva o sustento para sua família. E o emprego, ele não acontece por acaso. Nós temos que fazer investimentos bem antes. Quando a Anápolis dá as mãos e atrai investimentos para a nossa cidade, na realidade nós estamos criando empregos. São os trabalhadores os beneficiados pela atração de empresas que fazemos na cidade de Anápolis através de incentivos fiscais. Hoje, Anápolis vive um pleno emprego porque foram feitos muitos investimentos no passado. Agora, para manter e ampliar esses empregos, nós temos que continuar lutando por essa política de incentivos fiscais feita pelo governo do estado e qualificando esses profissionais, porque muitos dos bons empregos que estão em Anápolis hoje estão trazendo pessoas de fora, de outros estados, de outros municípios, para ocuparem os melhores cargos. Então é preciso aumentar muito a qualificação profissional da nossa mão de obra para que os melhores empregos gerados pelas indústrias fiquem com os anapolinos. Para isso, temos muitas escolas de ensino profissionalizante em Anápolis, mas precisamos melhorá-las e muito. O candidato Antônio Gomide tem agora 30 segundos para a tréplica. 1 minuto. 1 minuto para a réplica, sim. Então, na verdade, eu gostaria de dizer, Wilson, que esse é um tema extremamente importante para a nossa cidade, que tem crescido muito, e nós sabemos que uma das formas é você estimular cada vez mais, através do Instituto Federal de Goiás, que foi uma das iniciativas nossas da administração, para que ele pudesse realmente ser construído e pudesse potencializar os cursos de formação e qualificação. E também na Prefeitura temos feito um trabalho extremamente importante, que é a qualificação em parceria com o Senai. O Senai hoje é uma grande faculdade, uma grande escola que nos dá a qualificação desses jovens. A Prefeitura fez um convênio com o Senai, onde gratuitamente esses profissionais são qualificados, e nós estamos hoje desenvolvendo 2 grandes centros galpões de educação para que os nossos moradores de bairros mais periféricos realmente possam ter condições de se qualificar nessas regiões, gerando emprego e gerando renda. O senhor tem agora, candidato Wilson de Oliveira, 30 segundos para a tréplica. Sim, eu gostaria de falar sobre o IFG que o candidato Antônio Gomide colocou, Instituto Federal para qualificar jovens. Temos que tomar muito cuidado para ele não se transformar num colégio, numa escola de segundo grau. É preciso que ali sejam feitos realmente cursos profissionalizantes, que formem pedreiros, soldadores. Realmente, o IFG tem que formar mão de obra qualificada. Obrigada, candidato. Agora mais um tema a ser sorteado. Infraestrutura. É o tema, então, da pergunta que o senhor Wilson de Oliveira faz a Elismar Veiga. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Sim. Candidato Elismar, a infraestrutura é básica para o desenvolvimento de uma cidade.
Hoje nós temos sérios problemas no trânsito da cidade de Anápolis. O que o senhor pretende fazer para melhorar a infraestrutura e ter um escoamento melhor no trânsito da cidade de Anápolis? Candidato Elismar, o senhor tem, então, 1 minuto e meio para a resposta. Wilson, Anápolis precisa desenvolver melhor o sistema de ciclovias para incentivar o uso da bicicleta partindo dos bairros. Não houve investimentos ou houve investimentos mínimos nas últimas administrações com relação a isso. É preciso mostrar que o trânsito de Anápolis hoje, falando de mobilidade urbana, está caótico. São mais de 200 mil veículos, dividido espaço com motoqueiros, com ciclistas e assim por diante. Ônibus superlotando o centro da cidade. É preciso investir pesado para desenvolver um novo modelo para o transporte público de Anápolis, evitando que vá para o centro aqueles ônibus que não precisam ir. Porque veja você, por exemplo, um cidadão que mora no bairro de Lourdes e que precisa se deslocar para o Filósofo Machado, 3, 4, 5 quilômetros de distância, ele precisa pegar um ônibus e vir ao centro, sem nenhuma necessidade para isso, apenas para bater ponto do terminal. É preciso desenvolver um sistema inteligente de trânsito, é preciso fazer com que a Avenida Brasil tenha um corredor exclusivo de ônibus, não preferencial como existe hoje, corredor exclusivo, fazer com que exista ônibus ligando diretamente um eixo central de lá do Recanto do Sol a Hyundai, construir terminais urbanos espalhados nos pontos periféricos da cidade para facilitar o modelo de mobilidade urbana que, sinceramente, Anápolis hoje é um caos. Candidato Wilson, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Sim. Você pretende criar ciclovias na cidade de Anápolis, mas nós que conhecemos Anápolis, conhecemos os seus problemas, sabemos que ali é um excesso de veículos. Eu não vejo um local para se criar ciclovia. De onde essa ciclovia partiria e onde ela terminaria? O senhor tem 30 segundos, então, para a réplica. Wilson, o problema da ciclovia é o modelo que está sendo feito. Está sendo feito para o modelo estético da cidade. Se constrói ciclovia onde realmente não precisa. Onde mais as pessoas usam a bicicleta? Nos bairros. Então, o sistema integrado inteligente de ciclovia tem que partir dos bairros em direção ao centro, interligando. Não há nenhuma razão para dizer que Anápolis não tem espaço para ciclovia. As vias que ligam os bairros, a maioria delas são amplas e comporta perfeitamente uma ciclovia em cada uma delas. Muito obrigada ao candidato. Agora, o último tema, então. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Elismar Veiga sobre saúde. Ele vai, então, questionar ao Gerson Falati, que é, então, quem fez a primeira pergunta. Voltamos aqui ao início, né, naquela fórmula matemática. Elismar, o senhor tem, no caso, 30 segundos para poder fazer a sua pergunta. Gerson, hoje uma pessoa precisa peregrinar desde a alta madrugada em uma fila de uma unidade de saúde para tentar marcar uma consulta com um especialista e muitas vezes é informado depois do amanhecer do dia que não tem vaga. Isso é desumano. Isso é injusto. Gerson, você reconhece que esse modelo de administração que aí está é precária na gestão de saúde, ao não dar à saúde a mesma atenção que dá a outras áreas, como, por exemplo, a publicidade? Candidato. O senhor tem agora 1 minuto e meio, candidato Gerson, para responder. Saúde tem que ser tratada como prioridade. Se for necessário, você tem que deixar de investir em alguma outra área, mas tem que trabalhar diretamente, dando dignidade às pessoas que precisam do serviço da saúde. Talvez nós não tenhamos hoje uma solução, uma varinha mágica para resolver o problema, mas nós temos algumas sugestões que nós acreditamos que, se nós fizermos um trabalho preventivo, isso, a médio e longo prazo, nós resolveríamos isso. Se nós vimos aqui falar sobre escola em tempo integral, e é um dos projetos que nós defendemos desde o nosso primeiro programa. Dentre outras coisas da escola em tempo integral, nós queremos levar a saúde para a escola. Porque se nós fizermos isso de forma preventiva, as crianças poderão ter toda uma assistência ali e deixarão de frequentar ou de visitar e de usar as unidades de saúde. Se nós fizermos, que é um outro projeto que nós temos, que é unificar, criar o Centro de Excelência do Idoso, pegar tudo que hoje está espalhado e nós unificarmos isso
E o idoso, ele receberá uma atenção especial 15 segundos. De excelência, realmente, atendimento exclusivo. Seria mais uma forma também de desafogar todo o atendimento nas unidades de saúde. Nós poderíamos falar também sobre o prontuário eletrônico. Seria um instrumento fantástico nas mãos. Muito obrigada. Terminou o tempo do senhor. Agora nós temos, então, 1 minuto para a réplica do candidato Elismar Veiga. Saúde é a maior preocupação dos anapolinos. Os profissionais da saúde enfrentam graves problemas. Por exemplo, o salário inicial de um médico é sinceramente desumano. Falta condições de trabalho para os agentes de combate às endemias e para os agentes comunitários de saúde. Como, por exemplo, falta materiais básicos de proteção, falta de veículo para deslocamento e falta de valorização salarial. O Cais da Mulher, que foi inaugurado recentemente, não tem sequer um mamógrafo para exame. Precisamos investir pesado. Precisamos construir um novo hospital municipal, porque aquele que ali está já tem mais de 40 anos e foi projetado por uma cidade bem menor que Anápolis é hoje. 15. Construir o hospital materno-infantil e reorganizar o SAMU, reduzindo o tempo entre a chamada e o atendimento, que hoje às vezes é de 30 minutos, um absurdo. Se organizarmos geograficamente isso, poderemos reduzir isso. Candidato, isso muito obrigada. Faz a diferença entre a vida. O candidato Gerson Falati tem agora 30 segundos para a tréplica. Uma das coisas que foi falada pelo Elismar Veiga, e nós concordamos com isso, precisa realmente valorizar o profissional. E os concursos que precisam ser realizados, porque a pessoa sendo efetiva, ela não vai receber uma proposta melhor e vai deixar, né, aquele trabalho. Então hoje falta realmente médicos, faltam remédios em algumas situações. Mas nós queremos fazer também a construção de um novo hospital, com mais leitos, UTIs, candidato, muito para que obrigada. possamos atender. O tempo do senhor já se excedeu e com a resposta do senhor nós terminamos então este terceiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em instantes com um debate entre os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Neste quarto bloco, os candidatos perguntam entre si com tema livre. A ordem de quem faz pergunta e quem responde é definida por sorteio, como no bloco anterior. A pergunta terá 30 segundos de duração, a resposta 1 minuto e meio, a réplica de 1 minuto e, se houver, 30 segundos para a tréplica. Nós vamos fazer novamente a mesma fórmula matemática que nós utilizamos no bloco anterior. Vamos então ao sorteio dos candidatos nas suas respectivas ordens. Vamos ver o primeiro, então, a perguntar. Elismar Veiga vai fazer a primeira pergunta. A segunda pergunta será feita por Antônio Gomide. A terceira pergunta por Gerson Falati. A quarta por José de Lima. E por fim, o Wilson de Oliveira é quem fecha, então, o bloco com a sua pergunta. Lembrando que este bloco tem tema livre, eles vão poder fazer a pergunta que quiser, mas respondendo e respeitando estas regras aqui. Então, primeiro a fazer pergunta é Elismar Veiga, o candidato Elismar Veiga, que vai, então, com 30 segundos, formular o seu questionamento para Antônio Gomide. O senhor tem 30 segundos. Gomide, Anápolis tem sido palco de uma excessiva jornada de propagandas, mostrando uma cidade bem vestida, bem pintada de vermelho, com imagens de belas praças e ruas bem pintadas. Mas quem vive aqui depende dos serviços públicos, sabe o quanto o povo padece disso. Quando o senhor foi eleito em 2008, o seu partido tinha apenas 2 partidos no primeiro turno. Hoje são 14 partidos. Por que todo esse acréscimo? 5 segundos. Nós temos agora, então, 1 minuto e meio para a resposta do candidato Antônio Gomide. Porque a cidade está dando certo.
Quando você está dando certo, você aglutina pessoas. Se estivesse dando errado, com certeza ninguém gostaria de estar coligando conosco. Uma cidade tem dado certo, uma cidade que cresce economicamente e tem desenvolvimento social, gera renda e gera emprego. Hoje nós temos a condição de dizer que depois de 4 anos de governo nós estamos muito melhor, a cidade está muito mais preparada, uma cidade mais feliz, com a autoestima do povo anapolino, maior do que quando nós entramos no dia 1º de janeiro de 2009. E é isso que nós queremos na cidade, onde a população não possa estar apenas vendo discurso, a população está vendo trabalho. E esse trabalho está colocado em todos os cantos da cidade. Hoje nós temos um programa Asfalto para Todos, onde nós temos mais de 80 bairros que foram feitos asfalto, galeria de água pluvial e o meio-fio. Isso em 4 anos. Você tem uma educação que tem uma prioridade, você tem uma saúde que realmente funciona e faz com que a gente possa cada vez mais ter novos desafios e por isso mesmo é importante fazer as prioridades. Mas é importante você sempre balizar pelas ações positivas, porque o que nós estamos fazendo, estamos de mãos dadas com a população para que a gente possa realmente fazer aquilo que nós planejamos e estamos entregando de melhor para a nossa cidade. Candidato Elismar Veiga, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, esse é um dos vícios que o poder atrai. Quando você faz muitas alianças, você já parte para uma eleição com o poder fatiado. A secretaria daquele partido, a outra diretoria ou a gerência daquele outro, e você não tem a força para fazer as mudanças que precisam. Quer um exemplo disso? Anápolis tem mais cargos comissionados do que a Inglaterra e o Chile juntos. Não se tem força porque as secretarias estão entregues na mão de partidos. E ainda que tenha boa vontade de fazer, não se consegue. E uma prova disso são as mudanças na Secretaria do Meio Ambiente, que já era um clamor há muito tempo que não havia sido feito e que agora explodiu com as investigações do Ministério Público Federal. Nós faremos isso, porque temos força para fazer isso. Vamos enxugar a máquina, fazer o que é preciso. Não se admite gastar 24 milhões por quadrimestre com cargos comissionados. E com a força que nós temos de não estar com tantas alianças atreladas e o governo fatiado, é que nós faremos isso na cidade de Anápolis. Muito obrigada. Agora o candidato Antônio Gomide tem então 30 segundos para a tréplica. Nós queremos construir o melhor para a cidade. Estamos construindo. Há um passado muito recente, o PPS, que é o partido da pessoa que me pergunta aqui, pastor Elismar, na verdade teve a oportunidade de governar a cidade. 15 segundos. E nós tivemos lá uma cassação de prefeito. Exatamente por má gestão. O que nós queremos é construir. Por isso a cidade hoje vive um novo momento, uma cidade melhor, com mais qualidade de vida. Muito obrigada. Agora lembrando então que dentro das regras aqui estabelecidas, dentro daquela fórmula matemática, Antônio Gomide pergunta então para Gerson Falati. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Gerson, nós sabemos que Anápolis, em função de uma nova realidade, é preciso inovar, é preciso fazer com novas secretarias, fazendo com que a gente tenha uma participação melhor. Nós criamos a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. 15 segundos. O que você pensa em termos de implementação nessa secretaria? Agora o candidato Gerson Falati tem então 1 minuto e meio para fazer a resposta. Antônio Roberto, nós sabemos que a cada dia que passa, a evolução, como acontecem, né, as mudanças tecnológicas, e nós não podemos ficar atrás, nós temos que acompanhar tudo o que tem acontecido. Nós temos hoje que implantar mais ainda em todos os lugares da nossa cidade, onde as pessoas, todo mundo hoje é usuário de tablets, notebooks, e as pessoas têm que ter esse acesso facilitado. E nós temos realmente alguns lugares, né, que são hoje interessantes para nós visitarmos com a nossa família. E todos esses lugares nós temos que ter um momento para conectarmos isso. Então acredito que seria ampliação dessas redes, Hi-Fi e tudo mais, que tem acontecido, mas que nós possamos, talvez nós podemos aí ampliar todo esse trabalho. Essa é uma das formas. Agora, a ciência e tecnologia, elas caminham juntas mesmo, lado a lado, a cada dia. Eu fiz parte do governo do estado agora, por último, né, e a UEG estava ligada realmente à ciência e tecnologia. 15 segundos. Era uma autarquia, mas que estava ligada. E nós aprendemos e queremos colocar em prática
tudo aquilo que foi feito, né, junto à nossa gestão, como pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças na UEG, aplicando melhor os recursos. Muito obrigada, o tempo do senhor se expirou. Antônio Gomide tem, então, 30 segundos para a tréplica. 1 minuto para a réplica. Exatamente. Eu quero apenas dizer que nós, dentro desses 4 anos de governo, nós implementamos telecentros na cidade, nós fizemos com que as praças digitais, nós temos 7 grandes praças digitais hoje, onde a população pode realmente utilizar desses espaços para a questão da internet gratuita em toda a cidade. Fizemos com que os laboratórios de informática pudessem estar onde nós tínhamos até 500 alunos, pelo menos 17 computadores, onde nós tínhamos mais de 500 alunos, pelo menos 36 computadores, ou seja, espalhado por toda a rede de educação. E agora, Gerson, nós estamos implementando e fazendo um projeto para que a gente possa instalar na cidade de Anápolis o grande parque tecnológico, que é uma forma de você abrir um espaço para que a gente possa, junto ao Distrito Agroindustrial, levar realmente mais tecnologia, mais inovação, potencializando aquelas indústrias e gerando mais emprego naquela região. Obrigada. Agora sim, 30 segundos para a tréplica para o candidato Gerson Falati. Tudo que nós pudermos fazer para ampliar, né, as praças digitais, né, os telecentros, isso aí com certeza é uma das propostas. Tanto é que nós, quando decidimos a participar desse processo, 15 segundos. Desse processo eleitoral, que ele é democrático, nós pensamos em qualificar, trazer para o nosso lado as pessoas que são técnicas realmente para dar valor a essas pessoas, para nos ajudar. Os 30 segundos terminaram. E agora, lembrando, a gente vai continuar com o senhor, inclusive, porque é o senhor quem pergunta agora. O candidato Gerson Falati vai fazer a sua pergunta, seu questionamento ao candidato José de Lima. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Quero voltar ao candidato aqui, a um tema, né, que é a educação, com José de Lima, candidato a prefeito. Qual a avaliação que o senhor faz da educação em Anápolis? Olha, igual eu acabei de dizer há uns minutos atrás, falta salas de aulas, falta... que a educação começa com as creches, é da criança, já quando a mãe precisa levar numa creche. Então falta a sala de aula, falta a creche na nossa cidade, né? Mas nós estamos prontos, como nós sendo o prefeito de Anápolis, nós vamos ampliar mais as escolas, melhorar a qualidade do ensino, que tem que melhorar mais ainda, e melhorando o salário dos professores também, e melhorando na zona rural também. Nós vemos as estradas hoje da zona rural que transporta, às vezes, os meninos para os colégios dos nossos distritos, toda esburacada, né? Os ônibus muito sucateados, pela uma cidade que tem uma renda de 100 milhões por mês. Então, a preocupação nossa na área da educação é muito grande, mas nós já estamos prontos para resolver esse problema que está faltando na nossa cidade. Gerson Falati tem, então, 1 minuto para a sua réplica com relação a essa resposta. Nós temos defendido a escola em tempo integral. Parece-me que aqui há um consenso de que esse é um modelo que deve ser cada dia mais utilizado e colocado em prática. Mas além da educação básica, que é a nossa obrigação no município, nós queremos agregar esporte, nós queremos agregar cultura, orientações em todas as áreas, como meio ambiente, cidadania. Nós queremos não só descobrir os talentos, tanto na cultura, no esporte, mas dar apoio para que eles possam representar a nossa cidade. Nós falamos aqui há pouco também sobre nós levarmos a saúde para a escola. Então esse é um modelo que eu acredito que nós temos que cada dia mais trazer ingredientes, porque com isso nós daremos oportunidade para que as crianças onde nós trabalharemos, que é a base de tudo, tenham no futuro, sejam no futuro um cidadão melhor. Obrigada, candidato. Agora o candidato José de Lima tem, então, 30 segundos para a sua tréplica. Eu concordo com você, Gerson Falati. Nós temos que só preocupar em melhorar. Em vez de esbanjar dinheiro com outras coisas, vamos aplicar na saúde, na educação,
E eu moro num bairro, que é o bairro Alexandrina, que teve a felicidade de lá tirar em primeiro lugar do estado de Goiás com o Colégio Militar. Quero até dar os parabéns aqui aos nossos militares e professor do Colégio Militar. Então nós vamos fazer uma educação naquele sentido. Muito obrigada, terminou o tempo do senhor, então, os 30 segundos, mas nós continuamos com o senhor, porque é a vez do senhor fazer pergunta. O senhor tem 30 segundos para questionar, fazer um questionamento ao candidato Wilson de Oliveira. 30 segundos. Wilson de Oliveira, eu quero te fazer uma pergunta. Em Anápolis, houve lá problema no negócio do lixo. A contratação da firma que estava era um lixo subfaturado. 15 segundos. E eu gostaria de saber com você que você vai continuar no mesmo modelo que está a nossa varreção, a nossa limpeza da cidade do nosso lixo? Candidato Wilson de Oliveira tem, então, agora 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato José de Lima, a coleta de lixo no município é muito importante. Eu entendo que a empresa que fazia a coleta fazia um bom trabalho e a população estava satisfeita. Se temos algum problema, problema que deve ser olhado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público ou pelos órgãos que fiscalizam essas empresas. Mas o serviço era de qualidade. Agora, eu pretendo fazer esse serviço com empresários do município. Anápolis tem empresas e empresários com capacidade para coletar o nosso lixo. Não precisamos trazer empresa de São Paulo para coletar o nosso lixo. E pretendo também criar a usina de reciclagem de lixo, administrada pela Cooperativa dos Catadores, porque o lixo é tudo aquilo que está fora do lugar. Então hoje você pode ter renda com o lixo. Você sabendo reciclar esse lixo, você estará protegendo o meio ambiente e você estará criando renda para uma classe que é a Cooperativa dos Catadores de Lixo. E, ao mesmo tempo, se você fizer isso, você poderá extinguir aquela TSU, né, que é a chamada taxa do lixo. Se você fizer uma coleta bem feita, administrada pela Cooperativa dos Catadores, nós podemos evitar que o cidadão pague essa taxa do lixo. Obrigada, candidato. Agora o candidato José de Lima tem, então, 1 minuto para a réplica. Wilson Oliveira, eu fico preocupado. Esse sentido seu é muito bom, é o que nós todos pensamos em fazer. Mas a preocupação nossa é que essa firma que estava lá pagava, era 3 milhões e 400 por mês. Aí a que ficou em segundo lugar passou para 2 milhões e 400. Então a preocupação é dessa, você vê 1 milhão de diferença. Nesse 1 milhão, nós podemos aplicar ele na área da saúde. Já dava para contratar, o Wilson Oliveira, mais de 100 médicos por mês, mais de 100 médicos, e pagar todos os meses esse médico bem pago. Então a preocupação da gente é nesse sentido. Mas eu ainda faço uma proposta melhor. Né? Eu, como prefeito da nossa cidade, nós vamos contratar uma empresa ou criar essa empresa dentro da prefeitura para fazer a varreção, a limpeza da cidade com apenas R$1.000, que é R$1 milhão de candidato. Reais. Agora, o candidato Wilson de Oliveira tem, então, 30 segundos para a tréplica. Pois é, eu entendo que, muitas vezes, o problema de gestão, de você administrar bem os recursos, procurar fazer o melhor serviço para a população com o menor custo possível. Então, é isso que pretendemos também com essa visão de gestão eficiente, procurar manter um serviço de qualidade para a população com o menor custo possível. Essa é a ideia que eu tenho. Ok, obrigada. E a gente continua com o senhor, porque é agora a vez do candidato Wilson de Oliveira fazer o questionamento ao candidato Elismar Veiga. Lembrando que este bloco é tema livre. Eles mesmos vão decidir qual pergunta fazer. O senhor tem, então, 30 segundos, candidato Wilson de Oliveira, para fazer a sua pergunta. Candidato Elismar, nós temos assistido uma explosão da violência causada pelas drogas. E a droga é um problema mundial, nacional, e não seria diferente em Anápolis. Nós temos as drogas lícitas, né, que a juventude faz uso e abuso,
e agora temos uma droga violenta 10 segundos. que tem destruído a nossa juventude. O que você pretende fazer para tratar esse jovem que está nessa vida? Candidato Elismar Veiga tem então agora 1 minuto e meio para sua resposta. Wilson, ninguém consegue recuperar as vidas do drogatício tanto quanto as instituições, as comunidades terapêuticas, e nós vamos criar o Fundo Municipal Antidrogas para apoiar as instituições e fomentar políticas sérias com relação a isso. Agora, Wilson, meu partido foi citado aqui, o PPS. Queria deixar claro que não é que o PPS é um partido ficha limpa, decente, e que não tem um sequer do PPS sendo julgado por mensalão no Supremo Tribunal Federal. Deixar claro que o Bolsa de Horas da Polícia Militar que tem em Anápolis é herança do PPS, a linha do futuro, a distribuição de uniformes que foi citada aqui foi implantada pelo governo do PPS, asfalto em Bramápolis, no Industrial, Filósofo Machado, Residencial das Flores, é obra do PPS, e o PPS não está aliançado com ninguém que está sendo acusado de corrupção ativa, de corrupção passiva e de propinoduto dentro da Prefeitura de Anápolis. O PPS é um partido ficha limpa, o PPS é um partido decente e tem muito a oferecer para Anápolis, inclusive trazer de volta a Prefeitura 24 Horas, que jamais deveria ter sido acabada por vaidades pessoais de outras administrações que vieram, o sim da Dona Naide e o projeto Dom Bosco do Anapolino, e por que não dizer ampliar o rato do Pedro Sayum, sem vaidade, restaurar o que deu certo e inovar. Esse é o projeto do PPS. Obrigada, candidato. Agora o candidato Wilson de Oliveira tem então 1 minuto para a réplica. Bem, eu acredito, Elismar, que independente dos partidos, independente do que aconteceu ou deixe de acontecer, a minha preocupação é com esse jovem que está consumindo drogas e que ele não consegue abandonar o seu vício, ele acaba devendo para o traficante e acaba morto pelas ruas. Eu queria saber qual a política que nós teremos para recuperar esse jovem, para salvar esses jovens antes que ele seja executado, porque o problema está sério na cidade de Anápolis. O senhor tem então agora, candidato Elismar Veiga, 30 segundos para sua tréplica. Wilson, eu repito, ninguém tem a sensibilidade de recuperar um jovem no combate, na prevenção, no tratamento do que as comunidades terapêuticas, que são conduzidas por pessoas que já viveram isso. O que falta é amparo a essas comunidades. O que falta é um fundo municipal antidrogas para investir pesado, assessorando, que elas hoje estão desguarnecidas. 10 segundos. O próprio Ministério da Saúde fecha as portas para que as verbas não venham, mas nós faremos isso com as corporações da Polícia Civil e Militar, com a sociedade civil. Enfrentaremos esse problema sério. Muito obrigada. E resolveremos. Muito obrigada ao senhor. Terminou então os 30 segundos que o senhor tinha para a tréplica. E com o senhor, o candidato Elismar Veiga, nós terminamos este 4º bloco. O próximo bloco nós vamos ter aí então o final do debate, que é quando todos eles vão apresentar aí suas considerações finais. Nós voltamos já depois de um breve intervalo. Estamos finalizando o debate dos candidatos à Prefeitura de Anápolis. Este bloco é dedicado às considerações finais de cada um deles, que terá 1 minuto e meio para as palavras finais. E para a gente definir qual é a ordem de quem vai começar fazendo as suas considerações finais, nós vamos então sortear mais uma vez esta ordem. Vamos ver então quem começa encerrando o programa. Elismar Veiga tem, então, 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais. Eu quero, com muito carinho, agradecer o Sistema Fonte pela oportunidade de vir aqui, de falar com a cidade de Anápolis e, por que não dizer, com todo o estado de Goiás. Agradecer pelo privilégio de apresentar as nossas ideias. Quero me dirigir a você, eleitor anapolino. Nos dê a oportunidade de protagonizar em Anápolis um segundo turno, para que possamos estar frente a frente, olho no olho, discutindo ainda mais fundo os problemas da cidade. Nos dê a oportunidade de mostrar o potencial que nós temos para governar essa cidade e transformá-la numa cidade mais humana, fazer com que toda essa riqueza que hoje existe,
de quase 4 milhões de reais que são arrecadados todos os dias, sejam transformados em qualidade de vida. Para você, meu senhor, para você, minha senhora, para você, Anapolino. Eu quero de todo o meu coração, encerrando as palavras minhas com uma célebre frase do grande pastor Martin Luther King, que um dia disse o seguinte: o que mais me inquieta não é o grito dos violentos, dos sem éticas, o que mais me inquieta não é o grito dos corruptos, o que mais me inquieta é quando os bons se calam. É com esse espírito que eu peço a vocês a oportunidade de irmos para o segundo turno, protagonizar um segundo turno e discutir ainda mais a fundo os problemas de Anápolis. Deixando um abraço carinhoso, mais uma vez, à torcida do Grêmio e à torcida do Galo, pela belíssima conquista hoje, que enaltece o esporte anapolino e o nosso povo. Muito obrigado e Deus os abençoe. Obrigada, candidato. Vamos agora saber, então, quem faz as considerações finais agora. Wilson de Oliveira é quem, então, tem 1 minuto e meio agora para as considerações finais. Bem, eu queria agradecer ao Sistema Fonte de Comunicação pela oportunidade que ele deu a todos nós, candidato a prefeito de Anápolis, de mostrarmos aqui as nossas ideias. Eu tenho certeza que o evento mais importante que vai acontecer no ano de 2012 serão as eleições municipais. Eu sou nascido em Anápolis, sou voluntário em muitas instituições e aprendi nos últimos 15 anos a amar mais ainda a nossa cidade. Eu me dirijo também a você, cara eleitor, e te peço a oportunidade de dirigir os destinos da nossa cidade. Eu tenho certeza que eu quero usar toda a minha experiência para trabalhar para o bem comum. Eu sei que Anápolis quer, merece e pode mais. O nosso município é um dos mais importantes do país. Ele tem uma vocação logística muito grande e pode ainda melhorar muito, ir muito além do que ele tem ido até agora. Essa oportunidade que eu peço a vocês é para que o nosso município continue sendo a capital econômica do estado de Goiás, continue criando e ampliando os empregos e a qualidade de vida da população. Obrigada, candidato. Agora, na sequência, então, das considerações finais, quem fala? José de Lima tem, então, 1 minuto e meio para as considerações finais. Eu quero agradecer à emissora, Fonte de Comunicação, agradeço aos telespectadores. E o debate é uma demonstração da democracia. E isto é muito importante para que a população possa analisar os projetos e também conhecer cada candidato. Por isso estou aqui, para que você analise os meus projetos. Quero ser o seu prefeito, melhorando para melhorar a saúde, a educação, a segurança e o social. Enfim, todos os setores da cidade. Por isso, peço o seu voto. Vote José de Lima, o prefeito do povo. Obrigada ao senhor. Então, agora na sequência, vamos ver quem responde. Aliás, quem faz as considerações finais. Gerson Falati é quem faz, então, as considerações finais. Agora, 1 minuto e meio para que o senhor deixe aí algum recado, né, para a população. Foi muito importante esses momentos que aqui nós passamos, porque nós ouvimos de todos os candidatos as propostas, aquilo que pensam em relação à nossa cidade. Essa oportunidade que o Sistema Fonte nos deu, de poder participar aqui, de falar daquilo que nós pensamos, é muito importante para esse processo democrático. Gostaria de agradecê-los, então, por isso. Gostaria de agradecer também aos candidatos, né, que participaram hoje aqui. Nós estamos de uma forma tranquila, podendo falar daquilo que nós pensamos da nossa cidade. Desde o início, nós defendemos uma administração participativa, onde você, eleitor, terá voz e vez na nossa administração. Porque você, que está no seu bairro mais distante, ou mesmo no centro da cidade, você é que sabe quais são os problemas que você enfrenta no seu dia a dia. E nós queremos ter um canal aberto com você,
para poder ouvi-lo, para poder resolver na medida do possível, de acordo com as demandas que chegarem até nós, os problemas que você enfrenta. Mas para que isso aconteça, nós precisamos do seu voto. 15 segundos. Nós sabemos que, para nós construirmos uma Anápolis ainda melhor, você pode fazer parte conosco desse sonho. Tem um provérbio que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Se esse for o desejo de Deus... Candidato. Muito obrigada. Excedeu o tempo do senhor, então, por fim, agora, para fazer as suas considerações finais, Antônio Gomide, encerrando, então, este debate que a Rede Fonte de Comunicação realiza com os candidatos em Anápolis. Candidato Antônio Gomide, 1 minuto e meio. Realmente agradecer a oportunidade da Rede Fonte por esse debate. Quero deixar aqui um abraço ao amigo apóstolo César Augusto, que tem ajudado também em parcerias com a Prefeitura em Anápolis, construir ali uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária, contribuindo para que a cidade realmente possa estar cada vez mais no rumo certo. Eu quero aqui aproveitar esse espaço, no final desse debate, para agradecer ao povo anapolino por ter me dado a oportunidade de ser prefeito nesses 4 anos. Eu hoje tenho condições de andar de cabeça erguida na cidade e agradecer as pessoas por dar essa oportunidade e eu poder ter servido a minha cidade. Ando conversando com as pessoas, ando no sentimento do dever cumprido e não faço política com raiva, esbravejando. Eu faço política conversando. A cidade de Anápolis deu a volta por cima naqueles que pela truculência quiseram impor uma situação na cidade. Hoje não. A cidade vive uma paz administrativa, uma paz política e uma paz social. Graças a Deus. E é por isso que nós queremos aqui pedir mais uma vez o seu voto para que a gente possa dar continuidade 15 segundos. A esse projeto que tem dado certo na nossa cidade. Uma cidade feliz, uma cidade com a autoestima do povo anapolino. Por isso eu quero pedir o seu voto e o seu apoio às nossas eleições. Vote 13, vote dos vereadores que apoiam o nosso projeto. Muito obrigada, candidato. Estamos encerrando, então, com a direção-geral do apóstolo César Augusto, superintendência do bispo Davi Augusto e coordenação jornalística de Neila Santos e Graciele Oliveira. Queremos agradecer a participação de cada um dos senhores candidatos e a toda a equipe envolvida neste trabalho. Agradecer também a sua audiência e aos apoiadores culturais que nos ajudaram a proporcionar este debate. Esperamos ter contribuído para o processo democrático, esperamos ter ajudado você, eleitor, a ter uma escolha consciente. E lembrando que no dia 7 de outubro, domingo, a Rede Fonte de Comunicação realiza mais uma cobertura completa do dia das eleições, trazendo para você os principais fatos que movimentam o dia, reportagens especiais, voto a voto e toda a apuração das eleições 2012 em Goiás. Para você, uma ótima semana, um ótimo final de noite. Boa noite, até a próxima.